exames. Verifique seu histórico. Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 24 de junho de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você daqui a pouco vai poder conferir este programa também em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pelos aplicativos de rádio também você encontra lá a Folha FM, o aplicativo exclusivo da Folha para Android ou iOS, e também pela Alexa. Só pedir a Alexa e Alexa ouvir Folha FM agora ou a qualquer hora do dia e acompanhar a nossa programação. Folha no Ar começa a partir de agora, são 7h06 e a gente começa com as principais informações desta manhã de terça-feira. Hoje é 24 de junho, dia de São João Batista. Hoje, dia importante aí nesse calendário agiológico da Igreja Católica, né? O Santo São João Batista, hoje celebrado, comemorado aí em todo o país. São 7h07. Nós vamos às principais informações e a gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos hoje tem tempo bom, com céu claro, com sol. A máxima segue aí alta em 30 graus. A mínima cai um pouco, começa a cair um pouco. Tem previsão de chegada aí de uma frente fria para os próximos dias. E a mínima é de 18 graus. Agora aqui no centro
faz 20 graus neste momento. Na bancada de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, nós temos o prazer de receber e daqui a pouco vamos conversar com Marcão Gomes. Marcão Gomes já foi deputado federal, vereador, presidente da Câmara Municipal de Campos. Hoje, Marcão Gomes é o primeiro suplente de vereador pelo MDB e também servidor do IFE. Flamenguista Marcão Gomes vem para conversar com a gente hoje sobre política, sobre esse análise aí também desse momento, né, que a gente passa aqui na região em Campos, essa queda de braço entre o estado do Rio e a cidade de Campos na saúde pública do nosso município, que reflete em toda a região, porque Campos é um polo regional de atendimento de saúde, né? As cidades vizinhas aqui, quando investem muito, né, investem aí em transporte, porque Campos tem uma infraestrutura muito maior, muito melhor que São João da Barra, né? Tem aí na sua nova administração da Carla agora a promessa de um hospital. Então, enquanto não tem, né, tem que mandar tudo para Campos. Então, não se trata só de Campos, é uma queda de braço que atinge aí o município e toda a região. Vamos falar sobre isso com o Marcão. O governo Vladimir II e a relação dele com a Câmara Municipal para o segundo bloco. E, por fim, nós vamos pedir ao Marcão para fazer aqui uma projeção das eleições de 2026, com os números de algumas pesquisas já feitas e divulgadas pelo Aloysio Abreu Barbosa, como tema e base desse questionamento para principalmente presidente da República, né, onde Lula vai aí de mal a pior na aprovação do seu governo, vai muito mal, né, uma reprovação muito grande, e ainda governador, senador e deputados, né, o que a gente vai conversar com o Marcão aqui. E vamos falar também de futebol, porque não é o assunto do momento. Já já a gente vai comentar sobre isso. Ontem mais 2 brasileiros entraram em campo, fecharam aí, né, os seus grupos. O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0, que para se classificar precisava pelo menos de 3 gols. Então, no grupo do Botafogo, o Botafogo ficou em segundo e o PSG em primeiro. E mais tarde, à noite, o Palmeiras empatou com o Inter de Miami. Se perguntar o nome do time, eu fui pesquisar aqui que eu não lembrava, mas se falar assim, o time de Messi, todo mundo sabe o que é. Todo mundo lembra. Eu fui pesquisar aqui que eu não lembrava o nome. Qual o nome desse time de Messi? É o Inter de Miami. Então, assim, e os caras têm uma estratégia de marketing lá fantástica, né? Muito legal. Messi espalhado para tudo que é lugar na cidade. Bom, em outdoor, essa coisa. E comercial, né? E a gente fala já também dos próximos jogos. O Flamengo entra em campo hoje, daqui a pouco também logo mais, né? Contra o Los Angeles. Que horas? 22. 22 horas. E o Fluminense joga amanhã também, né? Para marcar aí a sua posição no grupo, se termina em primeiro ou segundo. Mas os clubes brasileiros que surpreenderam a gente, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, estão praticamente todos na próxima fase do Campeonato Mundial de Clube. E tem muita coisa para a gente falar, vamos adiantar aqui para a gente já entrar nessas pautas todas que a gente falou. São 7h11, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar com a vacina da gripe para idosos, muito boa, reforçada essa vacina. Aproveite hoje para tomar logo de uma vez e se proteger aí, né, contra a gripe. A Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, caminhão carregado de GNV tomba na Estrada do Carvão em Campos e acidente
provocou o vazamento de carga. Trânsito foi interrompido em função dos riscos. Após a acusação de negligência, o Hospital Feira Machado emite nota sobre o caso do jovem Rian, de 23 anos. FEP 2025 será realizada entre os dias 3 e 7 de setembro em Campos. Prefeito de Laje do Muriaé tem mandato cassado. Prefeito e vice foram condenados por uso do poder político e econômico na eleição 2024. Prova ciclística de São João da Barra reúne mais de 100 competidores. CPI da Enel chega à reta final. Relatório será apresentado nesta quarta-feira, amanhã. PM apreende submetralhadora no Eldorado, em Guarulhos. Está aqui também em destaque no portal folha1.com.br. Jogo entre Americana e Olaria foi no sábado, terminou de 0-0. STF realiza cariação entre envolvidos na tentativa de golpe. Homem é baleado em São Francisco. E Pano Bianco Academia abrirá a sua primeira unidade em Campos no próximo dia 18. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h14. Meu caro Marcão Gomes, prazer recebê-lo aqui sempre. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, bem-vindo aí a essa bancada. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto aí na técnica. Bom dia a todos que nos assistem, aos ouvintes da Folha FM e especialmente um bom dia para o nosso aniversariante do dia, o nosso amigo e irmão Aloysio, que Deus lhe promova muita saúde e muita felicidade, meu amigo. Legal, vou trazer aqui o bom dia do Aloysio, aniversariante, no dia de São João Batista. Esse, na verdade, São João Batista, esse é o cara que batizou Jesus, que tem depois os apóstolos, né, de Jesus, tem o São João Batista, mas esse é o menor. Mas quem entende muito de teologia aqui é ele, o aniversariante do dia, que São João e que todos os santos, e que Deus sempre te proteja, te dê muita saúde e paz, Aloysio, e vida longa. Bem-vindo, parabéns, bom dia. Obrigado, Carlos Nogueira, Marcão. Bom dia. Bom dia, Beto, na técnica. Marcão, vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Nosso bom dia, sobretudo você, ouvinte, e que nos acompanha pelo streaming das redes sociais, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nosso bom dia, as categorias que a gente sempre gosta de lembrar aqui, nesse início de jornada de segunda a sexta: os taxistas, motoristas de aplicativo, professores, pais de alunos. A gente tem uma pauta pré-traçada, mas eu acho que o assunto do momento é o futebol, né? Então, eu proponho a gente condensar a parte política e administrativa e eleitoral nos 2 blocos seguintes, fazer um bloquinho talvez mais curto nisso, para bater um papo, saber o que vocês estão... A gente tem uma conversa na entrevista aqui. O que você está achando da Copa do Mundo até hoje? Começo por você, Marcão. Olha, Luiz, eu tenho acompanhado alguns jogos, né? Nem todos a gente consegue assistir, mas a gente acompanha as notícias dos jogos. Muito feliz, obviamente, como todos os brasileiros, né, em demonstrar, né, o valor do nosso futebol, né, com as 4 equipes que representam o nosso país indo muito bem na Copa do Mundo, né, rivalidades à parte, né, a gente torce sempre para que o Brasil nos represente muito bem nas competições internacionais, não só no futebol, mas também nas modalidades olímpicas. Então a gente está nessa torcida para que tanto o Flamengo, né, porque eu mais torço e, por sinal, fez a melhor campanha, né, dessa primeira fase, com uma classificação antecipada, a gente torce também para que o Fluminense, né, para que o Botafogo e para que o Palmeiras, né, tenham êxitos
e, logicamente, que se vierem a enfrentar o Flamengo, que percam com louvor. Nogueira. Aqui, eu vou falar a verdade, eu acho que como a maioria dos torcedores brasileiros, eu estou muito surpreso e, assim, uma surpresa boa, que é esse cartão de visitas que o futebol brasileiro deu nessa primeira fase. Sinceramente, a gente passa por um momento muito difícil, muito ruim. A gente comenta muitas vezes aqui sobre essa questão da seleção brasileira. Agora vem um técnico de fora para comandar, fora do país, para comandar a nossa seleção. Isso meio que fere um pouco o orgulho da gente. Sei lá, deixa a gente meio assim, tipo, o país do futebol, não tem um treinador. A gente está passando uma fase muito, muito, muito complicada. Tem bons jogadores, mas eles não conseguem produzir dentro de campo. O que quero dizer com isso? É que o torcedor brasileiro estava com a autoestima lá embaixo. Depois dessa primeira semana aí da competição da Copa do Mundo de Clubes, os nossos clubes jogaram muito, com exceção de alguns casos, como a segunda partida do Fluminense, o próprio Botafogo também, optando por aquele futebol reativo, né? A famosa retranca, com algumas exceções, mas o próprio Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras apresentaram assim, nos seus cartões de visitas, logo na primeira rodada, um futebol muito, muito, muito daquele estilo brasileiro. E aí ficou um saldo da seguinte forma: tenho certeza que se a gente não conseguir trazer nenhum título, não chegar à final, não conseguir passar pelo menos para as quartas de final em algumas situações, eu acredito que de lá a gente pode trazer a autoestima para o futebol brasileiro e quem sabe virar a chave aqui para o próximo semestre. É o que eu penso. Acho que já deu um saldo bem legal aí essa competição, Aloysio. Eu sempre lembro, assim, o último jogo, que, assim, a Copa do Mundo de Clubes reproduziu o modelo da Copa do Mundo de seleções nacionais, né? Então são grupos com 4, né, em cada grupo, e os 2 primeiros, 36, né, um grupo de 4, e aí os 2 primeiros fazem o primeiro contra o segundo, aí começa oitavas, quartas, semifinal. Então são 7 jogos, sendo 3 em ponto corrido e os outros 4 mata-mata, né? É o modelo, né? Dentro desse modelo, o último jogo mata-mata, eliminatório, que o Brasil ganhou em Copa do Mundo, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de seleções, foi a final da Copa de 2002, contra a Alemanha. Merecido. Vitória merecida do Brasil. De lá para cá, 2006, foi aquele baile de Zidane, Lençol e Ronaldinho Gaúcho, nas quartas de final. Em 2010, estava jogando bem com a Holanda, ganhando 1-0, baixa um caboclo, Snyder faz 2 gols, Felipe Melo pisa em Robben, expulso, 2-1, vamos embora. 2014, não precisa falar, 7-1, gol da Alemanha. Dentro do Brasil, semifinal. 2018, um primeiro tempo da Bélgica que surpreendeu todo mundo, De Bruyne acabou com a bola, né? Colocaram Marcelo no lugar de Felipe Luiz e aquele atacante, como é que é o nome dele? O atacante belga, joga até hoje. Atacante negro, Lukaku, botou Lukaku na ponta direita, nas costas de Marcelo. 2 gols da Bélgica, ficou até barato no primeiro tempo, segundo tempo o Brasil joga melhor. Mas Renato Augusto faz um gol, tem uma chance clara de fazer o outro. Neymar bota a bola no ângulo, Courtois espalma, 2-1, fomos embora. 2022, 1-0 em cima de um time copeiro, que é o time da Croácia, né? Brasil estava ganhando 1-0, um golaço do Neymar,
buscou o gol a Copa inteira, conseguiu contra a Croácia e não adiantou de nada, porque a Croácia foi lá e empatou, né? E na disputa de pênalti não tinha a menor dúvida de que a Croácia ia vencer. É time copeiro e aquele time brasileiro não era. Esse time da Croácia chegou a 2 semifinais de Copa do Mundo, né? Mesmo time, a mesma, quase o mesmo time, pouquíssimas mudanças. Então, ou seja, a gente não ganha em jogo eliminatório de europeu, estamos em 2025, há 23 anos. Vão a 24 na prova. Eles não falam ganhar Copa, não. Ganhar mata-mata contra o europeu na Copa do Mundo. Uhum. Eu espero que a gente consiga fazer isso nessa Copa do Mundo, porque também, lógico que não pode, estamos na fase de grupos ainda, né? Mas vamos ver agora na fase eliminatória. Que Palmeiras e Botafogo, né, eles vão eliminar um ao outro, né? O brasileiro contra o outro. O Flamengo deve pegar Benfica, né? O Boca. O Boca talvez se complique mais pela camisa. Acho muito difícil o Bayern passar em primeiro, né? No grupo. E o Fluminense tem que vencer o Mamelodi na quarta-feira. Porque também o Fluminense não está com a classificação garantida. Então, assim, está bem encaminhada, mas não está garantido. Agora, eu espero que essa Copa sirva para fazer a Copa de Clubes, que a Copa do Mundo não deixa a gente fazer há 23 anos, que é vencer um europeu no jogo eliminatório. Acho que até que isso aconteça, essa suposta boa fase pode ser miragem. Ela tem que se refletir numa vitória brasileira num jogo eliminatório contra o europeu mata-mata. Tem que ser louvada. O que o Botafogo fez com o PSG, a despeito de jogar atrás, foi uma façanha. O que o Flamengo fez com o Chelsea foi muita coragem, né, para cima o tempo inteiro. O que o Fluminense fez contra o Borussia Dortmund, embora não tenha feito gol, foi muita coragem, né, e aquele ditado, né? Deus não gosta de covarde. Acho que vale para o futebol também. Isso aí. Baixar um pouquinho a soberba dos europeus também, né, Luiz? Eles ficam com o nariz muito em pé, olha com soberba para o futebol sul-americano, né? Como se eles estivessem num patamar muito elevado, e a gente está vendo, né, nessa Copa do Mundo de Clubes que essa diferença técnica e financeira existe, mas que não é algo impossível de ser, né, vencido, né? A sensação que eu tenho é que é como eles olham com um olhar de soberba, é como se fosse um time dos condomínios da Zona Sul do Rio de Janeiro, condomínios de rico, contra o time da comunidade. O futebol europeu está lá no patamar, eu tenho poderio financeiro, eu contrato quem eu quero, só que na hora que bota a bola para rolar, meu irmão, é 11 contra 11, o futebol sul-americano é muito competitivo, né? E a gente está fazendo bonito e vamos continuar fazendo bonito, como eu disse inicialmente, na torcida pelo meu Mengão para poder passar da próxima fase, e já estou pensando no PSG. Nós vamos pegar ele lá na frente. Nas quartas, vamos um passo de cada vez, Marcão. Eu já estou pensando, é o seguinte, primeiro é o português, nós vamos ganhar do Benfica, estou achando que nós vamos pegar o Benfica, é possível que pegue o Boca, mas vamos primeiro dar um passeio lá em Portugal, vamos ganhar dos portugueses e depois vamos para os vizinhos deles, vamos para a França, vamos ganhar dos franceses também, vamos para cima, tem que ser otimista. O time está jogando bem, Felipe Luiz acertou o time, excelente técnico, joga com muita inteligência, joga para cima, vamos continuar nessa torcida aí, né, que o Mengão possa avançar, que os demais clubes brasileiros também possam ter sucesso, como eu disse, se bater de frente com o Mengão, qualquer um deles aí do Brasil, com respeito a todos os times brasileiros que estão na Copa, ao Palmeiras, ao Botafogo, ao Fluminense, mas o Flamengo tem demonstrado um futebol muito bonito, respeitando a todos eles, eu acredito que a gente faça bem bonito, já está fazendo bonito, né? E vamos continuar fazendo nessa Copa do Mundo de Clubes. Não, só queria colocar aqui, rapidamente, tem vários comentários aqui já no streaming do Face,
Eliana Alves concorda com você, Marco. Ela está colocando aqui, ó, o Flamengo vem forte para o mata-mata. O problema será enfrentar o PSG nas quartas. Luiz Carlos Duarte botou aqui, tô lascado, sou Vasco e Goitacás. A Luiz, eu vi o Vasco chegando no Mundial. Foi quando o time entrou lá no supermercado para fazer compra. Enfim, mas o que os caras estão reclamando muito é que tudo, né, das intempéries todas, calor, do gramado muito molhado, e eles não estão acostumados, mas sobretudo eles estão reclamando da questão das condições físicas, de que lá é fim de temporada e eles estão no bagaço, já deram o que tinha de dar, estão extremamente cansados e chegaram aqui e a gente está no começo de temporada. Vocês acreditam que isso dá essa interferência de fato? Ou é aquele famoso chororô? Tipo assim, pegou aquela garotada que soltava pipa, jogava bola no carpete, bola de gude no carpete, todo, e veio para cá para jogar com a molecada do campinho, né? Aquela molecada que está acostumada a jogar no barro. Da comunidade, a molecada da comunidade. O que vocês acham? Cláudio, eu vi até um meme a respeito disso, né? Futebol europeu falando assim, eu só jogo na temperatura de no máximo 25 graus, né? O gramado tem que estar do jeito tal. Eu acho que tem que parar de desculpa, porque quando os clubes sul-americanos vão disputar lá no fim do ano, né? Iriam disputar a Copa Toyota, quem estava no fim de temporada eram os sul-americanos, que estavam lá no fim de temporada e os sul-americanos nunca reclamavam a respeito disso. Nós estamos chegando aqui no fim de temporada, o tempo está muito frio. Não tem isso, entendeu? É muito mimimi, é muito chororô, né? Os caras ganham muita grana, né? Tem tudo de ponta, preparamento físico de ponta, não tem que arrumar desculpa não, tem que entrar em campo, jogar, correr atrás da bola, demonstrar a técnica deles que vem sendo superada pelos brasileiros e eles têm que parar de chororô, né? Tá parecendo a torcida do Botafogo que só fica de chororô. Mas eu queria ver se aquele pênalti que o juiz não marcou, porque eu acho que foi correto, houve uma falta antes foram duas faltas, foi uma disputa de bola dentro da área, né, o Atlético de Madrid no ataque, e a outra, na continuação do lance, a falta sobre o jogador do Atlético de Madrid dentro da área é pênalti, né? Se isso fosse contra o se esse pênalti fosse não marcado, o pênalti existiu, como o juiz disse no áudio, né? Ele só não foi marcado porque teve uma falta antes. Se isso fosse contra o Botafogo, meu Deus do céu. Como o Marcão disse, ia ser um complô do Irã com Israel unidos contra o Botafogo. É isso mesmo. Unidos contra o Botafogo. Então, acho que o Botafogo fez uma façanha tremenda que quer ver esse PSG, né? Tremenda, maior time do mundo. Hoje, isso não tem discussão. Embora não venha fazendo uma grande campanha. Venceu 2-0 ontem, o primeiro gol foi um gol totalmente por acaso. Bola aí para fora, bateu nas costas e entrou. Né? Mas deu de 5-0 na Inter, na final da Champions. Isso é uma coisa, né, inquestionável. Eu só espero que se o Flamengo passar por Benfica ou pelo Boca, espero que não haja um cataclisma e o Bayern não fique em segundo lugar, porque aí seria muito complicado, né? Eu espero que se o Flamengo pegar o PSG, que não assuma inferioridade como o Botafogo, no meu entender, fez. Que é botar todo atrás e jogar por uma bola. Eu espero que perca, ganhe jogando futebol brasileiro, jogando como Flamengo. Isso. Chelsea, entendeu? É o que eu espero. Agora, em relação aos europeus, eu acho assim, primeiro, o verão deles é tão quente quanto o nosso. O verão europeu faz 40 graus. Né? É quente, sobretudo no sul da Europa. É quente. O que eles têm é um inverno bem frio, né? Diferente da gente. O inverno deles neva.
E se você pegar os 4 times que mais jogaram nos últimos 12 meses, por ordem, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Então era para ser os mais gastados, entendeu? Exatamente. Isso sem contar se você olhar a folha salarial. A disparidade é tão grande que o Flamengo é a maior folha salarial do Brasil, correto? Os 5 jogadores mais caros do Chelsea pagam a folha salarial do Flamengo toda. Os 5. E o Flamengo deu 3-1 em cima deles. Né? E assim mesmo o gol deles foi uma falha individual de Wesley. Gol, não foi uma construção do plano tático da equipe, foi uma falha individual. Não estou falando que o Chelsea é um time ruim, não, é um bom time. Time. Mas, como o Marcão falou, dentro de campo, 11 contra 11. E eu quero muito que isso se confirme na fase eliminatória. Né? Não só na fase de grupos, né? Quero muito que se confirme. E, rapaz, tá tudo tão certinho, né, cara? O Flamengo ia pegar o Botafogo nas quartas de final, o Botafogo no primeiro lugar do grupo, se mantém aquele empate, ou consegue fazer um gol. PSG pro outro lado, tudo arrumado. Botafogo tudo, pô. Deu mole, pô. Tudo certinho, rapaz. Pô. Palmeiras correu ontem para fugir do PSG, mas correu muito. Eu não consigo também, aqui, já para caminhar para o fechamento, só para uma coisa, eu não consigo, e depois de assistir alguns desses jogos, não assisti todos, mas ler sobre outros, assim, não consigo apontar um favorito disparado. Claro, como a Luiz disse, você tem o PSG, você tem o Bahia, você tem times extremamente tecnicamente no papel, então esquece, quem lê aquilo ali e lê o outro time, o Fluminense, Manchester City, o Manchester, pelo amor de Deus, timaço. A Juventus de Turim, embora não esteja bem no italiano, tem jogado muito bem. Mas eu não sei vocês, eu não consigo dizer assim, ó, tem um pleno favorito aqui, essa Copa aí, pode ter certeza que vai estar na final fulano contra qualquer outro. Eu não consigo ver muito isso depois disso que eu consegui, desse resumo que eu faço. Não sei vocês, Luiz, você consegue ver algum time assim disparado lá na final? Então, eu acho sim que o Bayern, como eu falei, o Bayern de Munique, para mim, o melhor time até aqui, o melhor time, mais consistente. Né? Acho que o Real Madrid, ele, enquanto time, está numa transição, ainda saindo de Ancelotti e entrando em Xabi Alonso. Ainda não tem a cara de Xabi Alonso. Agora, o elenco do Real Madrid esse Bellingham joga muito, esse menino turco deles de 20 anos, o canhoto, como é que é o nome? Adragulli, joga muito, Vinícius Júnior joga muito, esse uruguaio Valverde, o cara, pelo amor de Deus, o cara onipresente, o cara tem todo lugar do campo, né? Você tem ainda na reserva Modric. Um timaço. No seu último baile, Modric, quando entra a torcida do Real, cada vez que ele pega na bola, aplaude pra caramba, entendeu? Eu acho que a Juventus está jogando muito bem. E acho que quem passar da Juventus, quem ganhar da Juventus com o Manchester City, também é um candidato. Dos brasileiros, dos não europeus, eu acho, pode ser que eu queime a língua mais tarde, né? É um jogo que o Flamengo já classificado, vai promover muitas alterações, vai fazer testes, pode ser que eu queime a língua, não creio, mas é possível, futebol, né? Dos não europeus, o melhor até aqui é o Flamengo, sem sombra de dúvida. E isso não tem nada de torcida. Uhum. É constatação do que eu estou vendo. Eu não sei se vocês concordam. A consistência apresentada até aqui do futebol, sim, não tenho dúvida. O Renato Gaúcho, por exemplo, no Fluminense,
naquela mudança que ele fez, com 2 jogadores importantes ali do meio de campo, daquela dinâmica, até você escreveu sobre isso, a velocidade que foi uma arma do Fluminense no primeiro jogo e que colocou de fato o Fluminense a todo momento em vantagem diante do Borussia, perdeu totalmente com a entrada de Ganso e do Cano. Então assim, eu me lembro que a escola do futebol ensina a gente a fazer isso quando você está ganhando de 4-0. Ó, metemos 4 nos caras aí. Chama Ganso e chama Cano, porque estava machucado e está voltando para pegar ritmo. Então, assim, se não for só isso, se o Fluminense só caiu de produção realmente porque mudou, então tem uma esperança aí, mas, sobretudo, sim. E o Botafogo pode ser, o pessoal está falando que o Botafogo já joga assim há muito tempo, reativo, né? Retranca. Para mim é da retranca. Cara, pode até ser, mas não é o futebol que a gente quer ver e que, de fato, é o futebol que bate de frente com os caras, que é o futebol que o Flamengo apresentou nessa primeira fase da competição. Marcão. Antes de começar o Mundial, eu achava que seriam 2 favoritos, o PSG e o Real Madrid, né, que são 2 elencos muito fortes e respeitáveis. Mas agora, olhando bem para o chaveamento, né, eu acredito que o Flamengo passa pelo Benfica, depois pelo PSG e depois pelo Real Madrid. Então quem vai para a final é o Mengão, entendeu? Então não vai ter jeito. Infelizmente, por azar do PSG e do Real Madrid, eles vão ter que enfrentar o mais querido do Brasil, então vai acabar dando o Mengão na final. É o que vai acontecer. PSG vai cair nas quartas e o Real vai cair na semifinal e o Mengão vai para a final. Eu só quero lembrar, quem fala que o Botafogo joga na retranca há muito tempo, eu acho que eu não vi um time com a Almada Luiz Henrique ser campeão partindo para cima de todo mundo no Brasil. Exatamente. No ano passado. Amassou o Flamengo e amassou o Palmeiras. Tudo bem que chegou no Mundial, foi amassado, virou tchutchuca do Pachuca. Mas, assim, em termos de América do Sul e Brasil, jogou um grande futebol e ofensivo e muito bonito de se ver. Agora, aquela coisa, né? O pai provedor, né? Dom Sebastião, agora John Textor. Uhum. Vendeu os 2 melhores jogadores assim que acabou o ano, entendeu? Enfim. É isso. Vamos para frente. Vamos aguardar agora, e claro, né? Você tem desgaste de jogador, você tem contusão que pode acontecer. Aliás, contusão que deixou a gente bem tranquilo naquele último jogo lá com o Sam. Tadinho daquele camisa 11 que estava fazendo um inferno na zaga do Fluminense. Então, pode acontecer, do nada o cara tá dominando o jogo, caminho, destroncou, machucou o ombro e ficou de fora. O Botafogo também é dono disso. Acabou perdendo um jogador ontem, o Gregory, importantíssimo, bobeira, infantilidade. Você tem essa coisa fora da realidade, né? Que você pode acontecer no futebol. Como é que ele perde a cabeça? Assim foi no Mundial também, na Libertadores, teve um jogador expulso acho que com 2 minutos ou menos, do Botafogo. Então, assim, é todo um momento que a gente espera que seja mantida essa qualidade apresentada por esses times na primeira fase da competição. O Fluminense, eu estava vendo aqui, Luiz, você falou mesmo, o Mamelodi, né? Rapaz. E olha, o Mamelodi não é time ruim, não, tá? Não, tá com 3 pontos. É um bom time. O Fluminense está com 4 e o Borussia com 4 também. O Fluminense lidera, o pessoal de gol, aquela coisa toda. Não tá brincadeira, não. Precisa vencer e para garantir, só depende dele, mas precisa vencer. Bom, são 7h42. Aloysio, você quer puxar essa pauta dessa parte política para a gente sacramentar esse bloco, por favor? Você quer começar isso agora, nesse bloco? Ou vamos fechar e a gente condensa no próximo, então. Beleza. Beleza, ótimo.
Vocês querem algum destaque mais, Marcão? Porque Marcão, se deixar aqui mais um comentário dele, ele já entrega a taça pro Flamengo, que ele começou... Tá ótimo, vamos pra política, Tá certo e tal. Não, mas é claro que é evidente que torcedor é torcedor, e é isso mesmo, a gente comentou aqui, a gente está falando muito isso. Eu fecho com esse comentário. Eu acho que o futebol brasileiro e o próprio campeonato, se não refletir em nada, se não, nada disso que eu falei aqui, melhorar a autoestima, nada disso funcionar, uma coisa eu tenho certeza. Aí eu posso até afirmar aqui, sem medo de queimar a língua. As bilheterias dos próximos jogos do Brasileirão vão ser bem melhores do que as que foram até aqui nesse primeiro semestre, digamos assim. Tenho certeza. Esses 4 times, né? Sim. Eu só fecho dizendo uma coisa, assim, você tem 2 maneiras de encarar futebol. Você tem os resultadistas, né? Que o que importa é o resultado, e é de fato que vai ficar no livro de história. Daqui a 50 anos ninguém vai saber que o Botafogo jogou atrás com o PSG, vai saber que ganhou. Né? Então, só que assim, se eu tivesse que falar de resultado, eu diria que a melhor apresentação de um time brasileiro até aqui foi o Botafogo PSG. Se eu tivesse que falar em qualidade técnica, em coragem, em jogar futebol brasileiro, como que se convencionou chamar futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, o Flamengo contra o Chelsea. E digo mais, a segunda, mesmo que não tenha feito gol, foi o Fluminense contra o Borussia. Foram as 2 situações que mais me encheram os olhos. Igualmente. Ainda que não tenha feito. E eu digo a terceira coisa, se vocês têm Igor Jesus, o Bruno Henrique no lugar de Everaldo, tinha feito junto com o Borussia. Everaldo? Não, e esse reflexo que o Cláudio falou na bilheteria, ele deve acontecer, sobretudo dos demais clubes do Campeonato Brasileiro, que vão querer superar aqueles que foram para a Copa do Mundo, né? Então o pessoal vai assim, Botafogo, você ganhou do PSG, né? Então vou ser melhor do que você agora, eu vou ganhar de você. Então, assim, o torcedor vai pro estádio para poder mostrar que o clube dele também tem valor, né? Então vai ser bacana. É uma virada de chave, sim. Eu acho que dá uma... De tudo que você falou aí, é isso mesmo. Bom, gente, são 7h45 agora. Vamos fechar esse bloco, então, e na expectativa, é claro, né, sempre do melhor para o futebol brasileiro. E a gente volta logo a seguir conversando com o Marcão Gomes aqui nessa bancada. Aqui, ó, Franciele tá falando aqui, grande amigo Marcão, flamenguista, pé quente. Você é pé quente ou não? Porque tem uma birra dessa com você e Vladimir quentíssimo, aí. Quentíssimo. Meu pé é muito quente, rapaz. É só vitória. Boa. Então tá bom. A única vez que eu fui pé frio, a culpa não foi minha, foi do Andrés, que tropeçou e entregou a bola lá pro Palmeiras, lá pro Deivinho, pro Deivinho resolver aquela partida em Montevidéu. Mas aí a culpa foi do Andrés, o pé frio era o Andrés, não era eu. Boa. Não é o Mick Jagger, né? Coisa terrível. Não. Tá legal. Bom, então fechamos aqui esse bloco, a gente volta a seguir, vamos falar sobre essa questão da queda de braço entre o Estado do Rio e Campos, que prejudica na saúde pública do município e da região. Também a análise aí do governo Vladimir e a relação com a Câmara Municipal. São 7h46 aqui na Folha FM, hoje com a Luiz Abreu Barbosa, conversando com o Marcão Gomes, aqui na edição de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica boa agora aqui da Nauta XP, para você pegar aí todos os detalhes desse mercado financeiro que cada dia tem uma novidade, tem uma movimentação, e fazer o melhor investimento com segurança e com maior rentabilidade. Confira e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A assessoria de investimentos tem como função apoiar o cliente no atingimento de seus objetivos patrimoniais, ou seja,